Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai discutir um pouco qual que é o impacto dessa nova legislação de imposto de renda, em especial essa lei 15.270, que institui o imposto de renda mínimo, em especial aqui para os ativos isentos, né? A gente já teve a oportunidade de discutir um pouco sobre o funcionamento dessa regra, que majoritariamente, né, teve como objetivo pegar ali, tributar os rendimentos isentos, que eram os dividendos, né, em especial os dividendos, que era o grande objetivo dessa lei foi passar a instituir uma tributação que não existia desde a década de 90, 1996, quando a gente teve a isenção dos dividendos. Isso finalmente foi trazido ali pelo governo, não necessariamente como um aspecto positivo, né, mas finalmente ali um desejo antigo, não só deste, como de outros governos aí que passaram, de trazer uma tributação sobre dividendos, em especial uma tributação de dividendos para o público de alta renda, como assim mesmo esse público é chamado pela legislação. Então essa regra, né, como a gente já comentou, ela institui tributação na fonte, né, imposto de renda na fonte sobre dividendos, 10% para aquelas pessoas que recebem dividendos de uma mesma empresa em valor superior a 50 mil reais no mês, mas o foco aqui hoje é tratar um pouco do funcionamento do imposto de renda mínimo e a intersecção com os ativos isentos, né? Então com aquelas aplicações financeiras que produzem rendimentos isentos. Nesse sentido, né, só abrindo um parênteses aqui, esses papéis, né, então a gente está falando de CRI, a gente está falando de CRA, a gente está falando de LCI, LCA, letras hipotecárias, a gente está falando de fundos imobiliários. Então esses papéis, né, esses ativos, essas aplicações financeiras que geram rendimentos isentos, elas têm sido cada vez mais foco aqui de procura pelos investidores. As emissões, né, têm batido recordes atrás de recordes, porque gera ali esse benefício fiscal, digamos assim, essa isenção, ela acaba sendo um baita atrativo, especialmente para aqueles investidores mais desavisados, que não necessariamente estão olhando para o risco, estão olhando só mais para a cenourinha ali, que é o investimento isento, com o objetivo de maximizar retorno e tudo mais. Acho que só um ponto de alerta é que, poxa, quando a gente investe, a gente não tem que olhar só para o rendimento em si, né, especialmente se ele é isento ou não. A gente tem que olhar o risco ali que a gente está se expondo, né, em especial o risco de receber esse capital de volta, né. Então, a gente tem o risco de crédito do emissor, essas emissões, né, então as debêntures incentivadas, por exemplo, aquelas debêntures emitidas para longo prazo, para financiar obras de infraestrutura, poxa, existem riscos ali relacionados, especialmente pelo longo prazo em que esse capital ele vai ser retornado aos investidores. Então a gente tem que estar muito atento aí para fazer investimentos que não só estão buscando isenção de imposto, mas sim que de fato sejam investimentos seguros ali, com um retorno esperado, mas em especial um capital protegido, né? Então acho que fechando esse parênteses aí, só para comentar um pouco de um sentimento mais de complacência aí que a gente tem observado em relação a esses tipos de papéis nos últimos anos. Fechado aqui o parênteses, né? Então voltando lá para a interação com o imposto de renda mínimo, a gente sabe que o imposto de renda mínimo ele vai ser aplicado, vai ser apurado por aquelas pessoas que têm renda global acima de 600 mil reais, e aí por renda global eu quero dizer que são todos os rendimentos recebidos pela pessoa física, então salários, os próprios dividendos das suas respectivas empresas, aplicações financeiras no Brasil, aplicações financeiras no exterior, com exceção das aplicações isentas, né? Então o legislador ali que aprovou lá, o Congresso quando aprovou a lei no final do ano passado, já por proposta do próprio governo, né? Então isso já tinha vindo ali no texto do governo, trouxe ali uma isenção, né? Esses rendimentos produzidos por essas aplicações isentas foram tiradas ali da base de cálculo desse imposto de renda mínimo, que entra para aquelas pessoas que têm ali renda anual global superior a 600 mil reais. Então, por exemplo, se eu tive ali 2 milhões de renda no ano e 300 mil de aplicação financeira isenta, desses papéis isentos, a minha base de cálculo vai ser só ali o 1.700, né, com 2 milhões descontados esses 300 mil de aplicações financeiras isentas. Isso, num primeiro olhar, pode parecer bastante vantajoso, né, e você, poxa, eu estou reduzindo então ao investir nessas aplicações financeiras, além de não ter a tributação na fonte ali quando eu recebo os meus juros ou resgato esses papéis, eu também não entro, né, se eu estou nesse alvo aqui do imposto de renda mínimo, eles também não entrariam lá na base de cálculo do imposto de renda mínimo. O problema, né, pessoal, que aí é uma avaliação muito caso a caso, muito específica de cada pessoa e especialmente do perfil de rendimentos e de renda de cada um, né, da composição de cada um, porque, por exemplo, uma pessoa que só recebe, né, vamos supor que esses 1.700 aqui, no meu exemplo, 2 milhões de renda total, sendo 1.700 de dividendos
e 300 mil de aplicações financeiras isentas. Esses dividendos, ele já tem ali a tributação ao longo do ano pelos 10%, então ali eu não teria nenhuma tributação adicional quando eu levar para a minha apuração do imposto de renda mínimo. Porém, né, e aí como os 300 mil saíram da base de cálculo, eu já fui pagando ao longo do ano os 10% antecipados sobre esses meus dividendos. Por outro lado, se a gente estivesse num cenário em que eu tivesse não alocado, né, não recebido esses 300 mil de aplicações financeiras isentas, mas sim tivesse recebido rendimentos de aplicações financeiras tributadas, lembrando que, regra geral, essas aplicações aqui que não são isentas são tributadas a 15% no Brasil. Né? Tem aquela tabelinha regressiva, 22,5% até 15%, renda fixa, né? Mas numa situação normal ali, carreguei o papel mais de 2 anos, eu estou na alíquota de 15%. Se eu tivesse nessa hipótese de aplicação financeira tributada, esses 300 mil aqui me geraram um imposto a pagar de 15%, e quando eu jogo tudo isso lá para a minha base de apuração dentro do imposto de renda mínimo, esse 5% de excedente, né, lembrando que a alíquota do imposto de renda mínimo pode chegar até 10%. Então eu paguei já 15% sobre as minhas aplicações financeiras e vou poder utilizar esse saldo, né, esse crédito, digamos assim, de 5% que eu paguei a mais sobre as minhas aplicações financeiras. Isso vale para o Brasil, para as aplicações financeiras do exterior e para qualquer outro rendimento que eu tenha, né, que seja tributado mais de 10%, eu posso usar esse crédito, digamos assim, esse excedente de imposto para compensar com o imposto devido ali na apuração do meu imposto de renda mínimo. Então, nessa hipótese em que minha renda majoritariamente ela vem de aplicação de dividendos, né, de dividendos que antes eram isentos e agora passam a ser tributados a 10%, quando eu levo tudo isso para minha apuração anual lá na declaração de imposto de renda do ano subsequente, essa reavaliação ali, essa apuração do imposto de renda mínimo, ela também leva em consideração aquilo que eu já paguei de imposto ao longo do ano. Então, se eu tenho aplicações ou outros rendimentos que eu tributei mais de 10%, que a alíquota foi superior a 10%, esse excedente aqui de imposto eu volto aqui para compensar contra o que seria devido a título de imposto de renda mínimo. E se o dividendo, né, já foi tributado a 10%, eu tenho a capacidade, inclusive, ali de poder recuperar um pedaço desse imposto que foi pago, justamente porque eu estou me aproveitando de crédito de outros rendimentos que foram tributados acima de 10%, para compensar com os rendimentos ali que estão sendo tributados a 10%, mas que não foram tributados ou foram tributados na fonte a 10%. Então, de novo, é uma análise que tem que ser feita pessoa a pessoa, dependendo do perfil de rendimento que ela tem, né, se é a composição em especial, se é de dividendos ou se são de rendimentos já tributados, porque se for uma pessoa majoritariamente que tem uma renda composta dos dividendos das empresas que elas possuem, que são sócias, etc., pode ser mais vantajoso ali na conta final do imposto de renda mínimo que as aplicações financeiras sejam sim tributadas a 15%, por exemplo, em comparação com uma situação em que esses rendimentos eles são isentos. Porque no agregado, a hora que eu levo tudo isso para a minha declaração de imposto de renda anual, que vai fazer essa conta ali do imposto de renda mínimo, para verificar se de todos os meus rendimentos, se eu ultrapassei os 600 mil, eu paguei no mínimo 10% de imposto, os excedentes de imposto, né, de imposto de renda que eu paguei em relação a outros rendimentos, de novo, salário, prolabore, aqui no caso do empresário, aplicação financeira do exterior, então tudo aquilo que excede 10%, lá na apuração do imposto de renda mínimo, volta como crédito para compensar ali o imposto que vai ser apurado em relação à parcela, em especial dos dividendos que eram isentas e podem já ter tido algum tipo de retenção na fonte, mas é possível recuperar um pedaço disso lá na minha apuração anual. Então aqui, né, pessoal, à medida em que essas regras vão sendo trazidas e, né, o governo vai mexendo ali nas regras tributárias, em especial com o objetivo de aumentar a arrecadação, o planejamento aqui fiscal ele acaba ganhando ainda mais relevância, né, Ele sempre foi relevante, mas com todas essas mudanças recentes que a gente viu, ele passa a ser ainda mais relevante, porque a gente, né, com alguns movimentos simples ali em termos de carteira, lembrando que estratégia de alocação ela nunca deve se guiar exclusivamente por aspectos fiscais, mas no agregado aqui devem sim ser levados em consideração, né, esses aspectos devem ser levados em consideração para que a gente consiga otimizar ali o nosso retorno pós
tributos, né? Então, nessa estratégia de focar só em aplicações financeiras isentas, fora todos aqueles riscos naturais aqui de mercado que a gente comentou, a gente precisa atentar que dentro de uma estratégia da pessoa física especificamente aqui considerada, pode não ser a melhor também para fins de imposto de renda mínimo, porque nessa nova lógica pode ser vantajoso, dependendo do perfil de renda, você ter ali algumas aplicações financeiras que são tributadas para compensar ali na base de cálculo, na apuração desse imposto de renda mínimo, tá bom? Então isso reforça aí, mais uma vez, a necessidade de você ter planejamento, de acompanhar, de estar atento a todas essas mudanças aqui que têm ocorrido nos últimos anos, que devem seguir né, sendo uma constante aqui nos próximos governos, considerando que a gente tem uma situação aí de degradação fiscal, de contas públicas que precisam ser equacionadas, e se a gente seguir nessa atuada de equacionamento via receita, via ajuste de receita, aumento de arrecadação, a gente deve ter novas regras aí sendo trazidas com o objetivo de aumentar a tributação das pessoas físicas, e isso sempre demanda ali uma revisão da estratégia de alocação, da estratégia de investimento de uma forma mais ampla, para que a gente consiga seguir ali num cenário mais otimizado, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Na próxima a gente volta com mais novidades aí do mundo do planejamento patrimonial e sucessório.